Nesta quinta, entra em vigor a chamada lei anticrime. E tem a opção de coisas muito grande, mas a gente for procurar explicar aquelas que fica mais fácil para que nós, que somos leigos no assunto, possamos entender. O doutor João Paulo Martinelli, que é advogado, professor de Direito Penal, gentilmente está aqui para conversar conosco. João Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigado. Muito obrigado. João Paulo, eu trouxe uma cola. Não sei se eu estou lembrando da época que eu estudava ainda, né? Sim. Quem não cola, não sai da escola, então eu fiz aqui uma cola. Te perguntar para você o seguinte, é fato que o tempo máximo de prisão, hoje, não é mais de 30 anos? Isso, houve uma mudança agora para elevar o tempo máximo de cumprimento para 40. 40. Agora, tem progressão da pena como tem nos 30 anos? Também, o que houve foi uma mudança agora nos percentuais, né? Sei. Atualmente, até então, é 1/6 para crime não hediondo e 2/5 ou 3/5 para crime hediondo. Agora vem tipo uma tabela, né? 16%, 30%, 40%, até chegar a 80% no caso dos crimes que envolvem organização criminosa, crimes hediondos mais graves. Mas a progressão continua. Coisa que ninguém vai ficar 40 anos na cadeia. Pode até ser, porque 40 anos é o tempo máximo de cumprimento. Mas o cálculo para a progressão é em cima da pena máxima. Então, por exemplo, alguém foi condenado a 100 anos de prisão. Vai cumprir 40. Mas o cálculo para a progressão é em cima dos 100 anos e não dos 40. Então, por exemplo, se for 30%, é 30% de 100 anos, não de 40 anos. Então, a depender da quantidade de pena, pode ser que a pessoa fique os 40 anos na prisão. Na prisão. João Paulo, outra pergunta aqui é o seguinte. Muda alguma coisa em relação à legítima defesa? Rigorosamente não, né? Porque o tratamento que já está no Código Penal e também no Código Penal Militar vale para todos, né? Quem age para defender a si mesmo ou a terceira pessoa de um perigo iminente, de uma agressão injusta, age em legítima defesa, desde que proporcionalmente, desde que seja necessário. O que acontece é que agora a lei vai deixar explícito, né, que o agente de segurança, quando houver risco a alguém, no caso aí de um sequestro, pode agir na defesa, mas isso já estava previsto, então não... só que de uma forma genérica, né? Então isso não muda, só o texto da lei que deixa mais específico. Ficou mais claro, é isso? Ficou mais claro, mas não precisaria, né? Em relação, então, à prisão preventiva? Agora a prisão preventiva, ela precisa ser analisada a cada 90 dias por quem decretou. Né? Porque como a prisão preventiva... Antes não? Não, antes a prisão preventiva era decretada e aí cabia ao próprio advogado do preso dizer que ela não era mais cabível, que os motivos que levaram à prisão já cessaram. Agora o próprio juiz tem que analisar, até para evitar essas prisões por tempo indeterminado, né? Porque a prisão preventiva, tem que lembrar que é a prisão de quem ainda não foi condenado, né? E é muito comum de pessoas que ficam presos preventivamente mais tempo do que a pena que iria cumprir se tivesse condenado. E outra coisa, o Brasil hoje tem mais ou menos 40% de presos são presos que ainda não foram julgados. 40%? Né? Mais ou menos 40%. Mas eles não estão no sistema penitenciário, estão? Sim, vão para o sistema penitenciário. Apesar de a lei determinar que os estabelecimentos devem ser distintos, né, para o cumprimento de pena e para a prisão preventiva, na prática coloca onde tem vaga, né? Então a gente vê preso provisório em penitenciária, por exemplo, às vezes um preso cumprindo pena em caso de detenção provisória, que não seria o caso. Então, na prática, é tudo misturado. Quando a gente assiste aqueles seriados da televisão, e também aqui do streaming, muitas vezes, seriados americanos, de polícia, eles descobrem alguma coisa por causa do material genético. Como é que é essa história no Brasil? Vai ser obrigado a ceder ou não? Obrigado, sim, não necessariamente obrigado, né? Quando alguém for condenado por determinados crimes considerados mais perigosos, especialmente crimes sexuais, existe a possibilidade de recolhimento de material genético, desde Mas com a anuência da pessoa? Com a anuência. Sem anuência, não? Sem anuência não pode, mas a lei diz que aí é considerada falta grave
para aquele preso que está cumprindo pena. Sei. Então, no caso de se ele negar a retirada do material genético para o banco de dados, né, isso é considerado falta grave, que pesa contra ele no momento que ele pede algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regimes ou o livramento condicional. Mas, em última análise, ele pode dizer não. Ele pode dizer não. Não vou ceder material genético. Ele pode dizer não. Agora, cabe analisar que é possível que tenha material genético e possa ter ficado com vestígio, né? Então, por exemplo, uma gota de sangue, um fio de cabelo no local do crime, e aí isso pode ser recolhido e coletado o material genético. Porque aí depende dele autorizar ou não. Isso, porque daí não é ele que produz o material, né? Entenderam. Bom, e quanto a crime de lavagem de dinheiro, né? Aliás, a gente está até dizendo aí agora que foi apresentada a primeira denúncia contra o Dario Messer, que é o chamado doleiro dos doleiros. E aí? No caso da lavagem, tem agora a figura do agente infiltrado, né? É possível agora... Como assim? Desculpa, como agente infiltrado? A polícia pode colocar um investigador infiltrado dentro de uma estrutura que seja suspeita de ser uma organização criminosa, né? Então, é alguém que vai trabalhar para coletar informações se passando por membro de uma organização, né, se houver essa suspeita de que seja uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, né? E o agente filtrado ele tem uma atuação que é regulada pelo juiz, tem que prestar esclarecimentos de tudo aquilo que ele coletou, todas aquelas informações que ele obteve, né? Então, tem que ter autorização. Então, não é simplesmente alguém se infiltrar, né? Precisa ter toda a autorização judicial e agir dentro dos limites da lei, né? Tem que agir para a busca da informação daquele crime que está sendo investigado. Nada além disso. Na sua avaliação, essa lei que começa a valer, então, quinta-feira, ela aprimora o sistema judiciário brasileiro? Vai dar mais segurança para o cidadão? Que avaliação você faz? Olha, eu nunca achei que a lei penal é capaz de dar segurança ou de reduzir criminalidade, né? O que reduz criminalidade é política criminal em sentido amplo, né? São investimentos sociais, são investimentos na inteligência da própria polícia. Eu acho que faltaram algumas coisas que seriam interessantes, como, por exemplo, dar ao delegado de polícia a garantia de que ele não pode deixar a sua função contra a vontade. Como é o que acontece no caso de juiz, né? Sim. O promotor, o juiz, um promotor, se ele está incomodando, o tribunal não pode tirar o juiz de lá contra a vontade dele. Tá. O delegado pode. O superior pode tirar ele e colocar em outro lugar, né? Então, eu acho que poderia ter essa garantia do delegado de permanecer. Investimentos, destinar uma verba mínima para investimento em tecnologia e inteligência de investigação. Agora, há coisas que eu acho que são positivas, como o juízo das garantias, que reduz ao máximo a parcialidade do juiz na hora de julgar, a própria prisão preventiva, sendo obrigatoriamente o juiz tem que, a cada 90 dias, analisar se deve continuar ou não para reduzir esse encarceramento de pessoas que ainda sequer foram condenadas, né? Então, há pontos que eu vejo que foram positivos, né? E há pontos que eu vejo também, alguns negativos, que são essas ausências, né? Mas outras coisas, a própria delação premiada, que foi, de certa forma, o tratamento foi mais detalhado agora, porque antes era meio vago o tratamento, agora foi mais detalhado, né? O que pode, o que não pode fazer, o caso de interceptação telefônica, ilegal, praticado por uma autoridade indevidamente. Então, mas eu continuo acreditando que não é a legislação que dá a sensação de segurança, né? É o investimento na inteligência, na estrutura, principalmente do próprio policial, que é aquele que está na ponta, né? E em nenhum momento ali a gente vê a preocupação com a polícia. Tá ótimo. Senhor Paulo, obrigado pela gentileza, viu? Eu agradeço, boa noite. Eu que agradeço, obrigado. Bom, professor, doutor João Paulo Martinelli, advogado, professor de direito penal. Então, a lei começa a valer a partir de amanhã. Então, aí alguns pontos principais. Nós procuramos fazer uma coisa para a gente poder entender, né? Porque a lei é muito complexa, é muito grande, aquele pacote do Moro, lembra tudo aquilo? Pois é. Então, acho que de uma maneira assim fica mais fácil da gente compreender.